A paz do Senhor, meus amados irmãos, amigos, companheiros de mais uma jornada aqui de estudos da Palavra de Deus. Nós vamos estar estudando hoje, em particular, a Escola Dominical do dia 23, no próximo final de semana agora. O título da lição é Ídolos na Família. É a lição da CPAD, que nós temos usado, né? A gente usa a lição da CPAD, e essa é a quarta lição, ou melhor, será a quarta lição. Eu quero antecipar aqui o estudo como se fosse uma preparação para os professores da escola dominical. E quero já pedir aos irmãos de antemão que estejam orando e pedindo a Deus para que o Senhor abençoe a escola dominical, que a escola dominical tenha a quantidade de alunos, de famílias representadas, para que o Espírito Santo abençoe as famílias, em nome de Jesus. E você compartilha esse vídeo, dá o seu like, compartilha com mais irmãos e irmãs, com mais igrejas, para que a porção preciosa da palavra do Senhor seja dividida entre um maior número de pessoas e também no sentido da evangelização. Que Deus possa nos abençoar, abrindo nossa mente e nosso coração para mais um estudo nessa oportunidade. Então vamos lá. A lição é a lição de número 4 do dia 23 de abril, domingo próximo, presente, futuro. Domingo próximo, futuro. O título da lição é Ídolos na Família. O textual está em 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 21. Antes, porém, vamos orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção e a sua ajuda. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós que carecemos da Tua bondade e da Tua misericórdia, pedimos que o Senhor ilumine a Tua igreja, para que possamos compreender e entender a Tua santa palavra. Abre o nosso coração, o nosso entendimento, e aplica a Tua vontade ao estudo desta lição em cada congregação que será ministrada para a glória do Teu nome. Amém. Então diz o texto áureo: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Esse é o texto áureo que o nosso irmão João escreve no capítulo 5, versículo 21. E a verdade prática diz assim: a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Vamos repetir a verdade prática. A adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Então este é o ponto. Todo ídolo é aquela coisa, pessoa, símbolo que se coloca entre você e Deus. Ou seja, se colocou alguma coisa entre eu e Deus, Deus já saiu da presença, ok? Porque Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém. Deus é um Deus zeloso e ciumento, como diz a palavra do Senhor. Vamos ao texto, a leitura bíblica em classe, que está em Gênesis, capítulo 31, versículo 17 a 19 e o versículo 33 a 35. E também no livro de Juízes, capítulo 17, versículo 1, 3, 5, versículo 3 a 5. Diz assim, então, o primeiro verso da lição. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que o alcançara em Padã Arã, para ir a Isaque seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos de seu pai
que seu pai tinha. Versículo 33. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Léia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saiu da tenda de Léia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentou-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda e não os achou. E ela disse a seu pai: Não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Juízes agora, capítulo 17, versículo 1, versículo 3 a 5. Diz assim, primeiro versículo: E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica. Versículo 3. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém, sua mãe disse: Inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tornarei a dar. Versículo 4. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu a Ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. Versículo 5, último. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Muito bem. O comentarista, né, desse trimestre é o pastor Elianai Cabral. E uma pessoa de grande responsabilidade doutrinária na Assembleia de Deus, um homem de Deus, e separou esse texto para falar sobre a idolatria na família, que é o tema da lição. Eu quero voltar aqui ao título da lição: Ídolos na família, para falar de ídolos na família. Então vamos ver aqui a introdução, e aí eu vou voltar para comentar o texto aqui, como eu sempre faço. Não gosto de comentar o texto da leitura bíblica em classe. Muitas vezes nós fazemos um estudo e utilizamos um texto, mas, na verdade, o que nós queremos é o contexto do texto que nós estamos apresentando. E assim acontece também na lição da escola dominical. Neste caso, né, em particular. A introdução diz assim: temos nessa lição duas histórias distintas que retratam a convivência com a idolatria dentro de casa. No primeiro caso, temos Raquel, a mulher de Jacó, que sabia que seu marido servia a Deus, servia ao Deus de seus pais, e que ele era poderoso, invisível, e não precisava de ídolos de sua imagem. Entretanto, Raquel achava-se insegura quanto ao seu futuro. O comentário da introdução. Entretanto, Raquel achava-se insegura quanto ao seu futuro, sentindo-se injustiçada pelo seu pai, que não lhe deu nenhuma herança, nem a ela, nem a sua irmã, Léia. Resolveu furtar as pequenas estatuetas de ídolos de seu pai, que eram os pequenos deuses dentro da casa de Labão. O
segundo caso é o de Mica, um eframita que viveu no tempo dos juízes em Israel e que, unindo-se aos danitas, fabricou ídolos e constituiu um santuário para eles em sua casa. Nesta lição veremos as consequências da idolatria dentro de uma casa. Muito bem. O primeiro texto que está sendo utilizado aqui para mostrar a idolatria dentro de casa, ele é um pouco contraditório para falar sobre a idolatria, porque ele não explica, é um texto que não explica, por certo, a função desses ídolos. E os ídolos que Raquel tomou do seu pai, eles estavam escondidos, eles estavam guardados. E esses terafins estavam guardados. Os ídolos domésticos, eles ficavam dentro de casa, expostos, onde as pessoas estavam ali vendo e venerando. Então há uma contradição nesse texto acerca dessa idolatria, entre aspas, né, exposta a Raquel. Nós não podemos dizer que ela não era idólatra e nem podemos dizer que ela era idólatra, ok? Como está afirmando a lição. Como a lição tomou esse texto para referir-se à idolatria na vida de Raquel. Na vida de Labão, possivelmente, havia idolatria, porque ele não era acostumado com o Deus de Abraão, de Isaac e o Deus de Jacó. E percebeu logo cedo que o Deus de Jacó abençoava, o Deus de Abraão abençoava a Jacó. E provavelmente ele, tendo crescido com outros deuses, não entendia muito sobre o Deus de Jacó. Mas possivelmente ele teria os seus deuses lá, suas esculturas, seus deuses expostos em algum lugar, um altar qualquer. Mas esses terafins que Raquel toma, eles não estavam expostos, eles estavam guardados. Possivelmente porque era mais como um contrato de propriedade, né? Que também é um símbolo dos terafins. As pessoas, quando vendiam propriedade, davam terafim para o comprador. Era um sinal de que aquela terra, aquela propriedade, agora pertencia a outra pessoa. E aquele terafim futuramente seria a herança do patriarca daquela família. E nesse sentido, muito mais provável nesse sentido, foi que Raquel tenha tomado esses terafins. Não por ela ser idólatra. Não podemos dizer também que ela não era idólatra, apesar de nós questionarmos, porque ela viveu enamorada de Jacó durante 7 anos. E aí a sua irmã casa com Jacó. Mais 7 anos ela estava enamorada de Jacó. Então só aí são 14 anos que Jacó falava do Deus de Abraão, falava do Deus que tinha feito as maravilhas com Abraão, com Isaac, seu pai, e o que aconteceu na terra para essa mulher. Então ela já tinha conhecimento do verdadeiro Deus. É o que nós estamos refutando, pensando em cima dessa realidade. Ok, irmãos? Nós temos que pensar todos os lados e não ficar preso numa informação só. Então, ela tinha... E depois Jacó trabalhou mais um tempo para poder adquirir seu próprio bem. Então, veja bem, foram mais ou menos uns 20 anos, 21 anos, que ela estava convivendo com um homem que só falava de um Deus, que só tinha a sua vida pautada na regra religiosa e espiritual de um Deus único. Ela convivia 30 anos, 20 anos, no mínimo, com essa pessoa que só falava de um Deus, do Deus verdadeiro, que estava fazendo aquele milagre todo na vida dela, na vida dele. Então, a gente pode compreender aí que, de um outro lado, que ela não deveria ser idólatra.
e que tenha tomado esses terafins no objetivo de ter posse da herança do pai. É muito mais provável isso, até porque quando no texto, e a lição vai falar sobre isso, quando no texto Labão vai atrás de Jacó e procura esses terafins e não acha, ele faz um tratado com Jacó. Se edifica um altar e Labão faz uma proposta, ó, daqui para lá eu não passo, daqui para cá você não passa. Já prevendo que se no futuro ele morresse e Jacó quisesse voltar com os terafins que ele não tinha achado e reivindicar posse na terra de Labão, então já evitava isso. Ok, meus irmãos? Então, às vezes, a gente passa por cima de pensamentos na Bíblia e pensa coisas na Bíblia que a Bíblia não está dizendo. E a gente precisa estar atento a isso. Né? Apesar desse texto poder mostrar um contexto de ídolos no lar, esse texto, na verdade, pode não ser a evidência de ídolos no lar. Ok? Então a gente tem que separar as duas coisas. Podemos utilizar a lição para estudar sobre o ídolos no lar? Sim, podemos estudar a lição e vamos estudar a lição verificando essa ação difícil no mundo hoje, que são os ídolos, e que foi no passado também um mal dos ídolos entre o povo de Deus. Amém? Mas isso precisa ficar bem claro. Nem podemos dizer que Raquel era idólatra e nem podemos dizer também que não era idólatra. Ok? Eu só estou passando a informação de um contexto amplo, de um contexto maior, para nós não ficarmos presos a um contexto que nos leva para um caminho que possivelmente não seja esse o caminho real e verdadeiro. Ok? E nós precisamos entender o que a Bíblia diz para nós. E o que a Bíblia diz para nós nesse texto não é que Raquel era idólatra. Esse contexto aqui diz que Raquel estava tomando posse de alguma coisa que ela desejava para si e para sua família, na herança do seu pai. Porque esses terafins que ela pega estavam escondidos. Eles não estavam em cima da mesa, eles não estavam ali no altar. Né? Então a gente precisa ter essa. Estava guardado, não é que estavam escondidos, estavam guardados. Né? E não se fazia isso. Se você o idólatra daquela época, ele colocava o seu ídolo em cima de uma mesa, fazia um altar para o ídolo e ali colocava os incensos e as demais coisas referentes à idolatria daquele tempo. Não era o caso desses terafins que estavam guardados, ok? Porque faziam parte de uma documentação, como se fosse uma escritura documental de alguma propriedade que Labão havia adquirido, ou das propriedades que pertenciam a Labão. Amém, meus irmãos? Então, essa informação eu passo para os irmãos, mas o objetivando que você vá buscar, você vai procurar informação maior, vai buscar no dicionário essa informação verdadeira, vai buscar pela internet, existe um sem número de informação na internet, umas pessoas que dizem uma coisa, outras pessoas que dizem outra. Você vai ver as referências e as diferenças e vai tomar a sua direção, a direção mais correta daquilo que o Espírito Santo tem verdadeiramente para te orientar acerca deste ponto. Mas você não pode ficar com orientação única e acreditar que essa é a verdade total. A verdade total é a que está na Bíblia, e não aquilo que eu estou apresentando para você. Amém? Ou o que vem apresentar para nós. Nós precisamos estar atento a essas informações todas que vêm na revista Escola Dominical. Claro, vou repetir, jamais desmerecendo a pessoa desse homem de Deus que é o pastor Eliané Cabral, responsável, inclusive, pela teologia da CPAD. Então, é uma pessoa de um grande conhecimento da palavra de Deus.
Mas, independente de ser um grande conhecimento, de ter um grande conhecimento da palavra de Deus, nós precisamos repensar essa informação, né? Você sabe muito bem que uma das pessoas mais sábias no tempo de Jesus foi Nicodemos, e ele ficou engasgado com uma coisa simples, que eu e você sabemos, até um novo convertido sabe, e ele ficou engasgado com um questionamento de Jesus tão simples, né? E era um doutor da lei. Então, às vezes, coisas simples podem bananar doutores da lei, né? E essa aqui é uma das coisas que talvez não seja simples, né? Mas que não tem um ponto só, não é uma verdade só. É um questionamento, é uma informação que caminha sobre aspectos que nós precisamos ter a certeza para não pisarmos em nuvens e acabar caindo num buraco e montar uma heresia ou uma informação desassociada da vontade, do propósito do Espírito Santo quando deixou escrito esse relato. Amém, irmãos? Então vamos lá. Primeiro ponto, os ídolos encontrados na tenda de Raquel. Vamos continuar no propósito, na informação que a lição está nos dando, ok? Mas com a mente aberta. Opa! Já entendendo uma coisa, esses ídolos poderiam ser ídolos de idolatria, mas no contexto, o contexto completo do texto me mostra que não é idolatria. Então, esse texto não serve para idolatria no lar. Talvez se pegar só Labão, ok, mas se encontrasse um registro histórico falando da idolatria de Labão, talvez, mas esse texto não serve para colocarmos de imediato a idolatria no lar a partir desse ponto, porque tem questionamento. Pode ser que ela não fosse idólatra, então como é que eu vou dizer que ela era idólatra? Se pode ser que ela não fosse idólatra, tendo em vista os anos que ela conviveu com uma pessoa que falava somente de um Deus maravilhoso, de um Deus único, de um Deus eterno, e que na vida dele não tinha nada disso. Então, é difícil de acreditar, isso eu falando, tá? Difícil de acreditar que Raquel fosse realmente idólatra, dentro do texto, do contexto desse texto. Mas vamos estudar segundo a informação da lição, mas com a mente aberta à frente, amém? Os ídolos encontrados na tenda de Raquel. A fuga de Jacó, número 1, a fuga de Jacó e sua família para a terra prometida. Depois de muitos anos de trabalho para o seu sogro Labão, tendo prosperado muito, Jacó resolveu voltar à terra de seus pais. Em Gênesis 31, versículo 3 e 4. Em função dos ressentimentos que existia entre ele e seu sogro, e não vendo possibilidade de libertação para viver sua própria vida, Jacó resolveu fugir das terras de Labão, sem falar nada a ninguém. Quando foi descoberta a sua fuga, Labão e seus filhos resolveram ir atrás dele para fazê-lo voltar. Então, o conflito familiar seria um outro assunto. Conflito familiar. Vamos lá. Número 2. Labão descobre o furto de seus ídolos domésticos. Labão era homem idólatra. O texto está dizendo. Labão, sim, era homem idólatra. Nem está falando lá, mas a gente acredita que ele era um homem idólatra, sim. Ele possuía pequenos deuses no interior da sua casa, para os quais ele orava e pelos quais acreditava ser ajudado. Tem até uma contradição também nessa palavra aqui, pelos quais ele orava e pelos quais acreditava ser ajudado. O texto diz que Labão, ele entende que está sendo abençoado porque
Deus está abençoando Jacó. Então vejam que a gente tem que entrar mesmo no texto da palavra de Deus para poder ler as coisas todas com um sentimento crítico muito apurado daquilo que você já leu, daquilo que você já estudou, para não ser levado e enganado por palavras, como eu estava vendo hoje num vídeo, mas é outro assunto. Então a gente tem que estar muito atento em tudo aquilo que a gente está ouvindo. Ok, meus irmãos? Ser ajudado. Eram, na verdade, terafins fabricados de madeira, pedra ou barro, cujas imagens eram veneradas e adoradas como amuletos para proteção familiar e pessoal. Ok, isso é verdade. Quem os possuísse também tinha o direito da herança. Ok, quem possuísse os terafins também tinha direito à herança. Isso aí já é um outro aspecto, né? Quando Raquel percebeu que seu pai não lhe daria herança alguma, ela furtou os terafins dele. Capítulo 31, versículo 19. Aí tá jóia, né? Ela queria herança, viu que o pai não deu a herança, ela estava indo embora, vou lá pegar os terafins, que significam posse, propriedade de terra. Ao chegar ao acampamento de Jacó, Labão indagou-lhe a respeito dos seus ídolos e não os encontrou, porque Raquel os escondera na albarda de um camelo e se assentou sobre ela. Então, esses ídolos eram o quê? O que Raquel estava querendo tomar de Labão, do seu pai? Os títulos de propriedade. Os terafins era isso que queria dizer, título de propriedade. Labão não deu nenhum bem para suas filhas, nem para Raquel, nem para Leia. Então ela foi e já estava fugindo, o pai não estava em casa, foi lá e meteu a mão nesses terafins. Claro que seriam os terafins referente à herança. Aqui ele está dizendo isso. Então ele está, o pastor está dando a orientação que era realmente herança. O objetivo dela era herança, era pegar a herança. Ela pega os terafins referente à propriedade e posse, não aos terafins que eram ídolos particulares, eram herança, referente à herança dela, a herança de Labão. Número 3. Raquel usa a mentira para esconder os ídolos. Vou até pular isso, porque não tem sentido a gente ler isso, né? E aí, a gente deveria ler, sim, e eu vou ler aqui com os irmãos, este capítulo, mas lá em versículo 48, Gênesis 31. Gênesis 31, capítulo 48, capítulo 52. Olha o que diz o capítulo 31, versículo 48. Olha o que diz o versículo 48. Então disse Labão: este montão será hoje como testemunha entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Gileade. Versículo 52. Então Labão não achou os terafins dele. Agora ele tem a ideia, ele era perspicaz, ele tem a ideia, vou fazer um negócio com Jacó aqui. Eu não passo para lá e não passo para cá. A herança dele é a herança dele, mas a minha herança é do lado de cá, ele não vai vir para cá para tomar a minha herança. E ele diz, versículo 52, este montão seja testemunha
e esta coluna seja testemunha que eu não passarei este montão a ti, e que tu não passarás este montão e esta coluna a mim para mal. Então, deveria ter esse versículo aqui na lição, mas não tem esse versículo aqui na lição. Que a intenção é falar de uma coisa que não tem prova se é verdade. E a verdade é que o objetivo desses terafins era a posse, era herança, não era idolatria, era herança. Possivelmente, talvez, para Labão fosse um símbolo de idolatria, mas para Raquel era um símbolo de herança, né? Então, não posso dizer que Raquel era idólatra. Ela tinha zelo pelo que o marido sofreu sendo enganado pelo pai dela, né? Então, ela queria o bem do marido, queria o bem dela, entre aspas, que nós podemos então dizer dessa forma. Número 2. Aí vem agora a história de Mica. Acabou a história de Jacó, de Raquel, e vem a história de Mica, que é outra história também complicada com relação à idolatria, né? O povo que pertencia à nação de um Deus único e que faz ídolos para si, para a sua casa, né? E, nosso Deus, que coisa complicada. Mas Raquel fica livre. No meu ponto de vista, Raquel fica livre da idolatria. Podemos dizer que Labão era idólatra, né? Mas Raquel fica livre da idolatria nesse ponto. Ela não trouxe idolatria para sua casa, ela não trouxe idolatria para os seus filhos, ela não trouxe idolatria para os seus sobrinhos e demais servos. Ela trouxe um ídolo que com certeza ela jogou fora, depois de saber, né, dessa união que fez ali, desse negócio que fez Labão com Jacó, de não passar um para um lado nem passar para o outro. Então, com certeza, ela imediatamente jogou aquilo fora, que não tinha sentido ela estar carregando aquelas coisas que não tinha mais valor, eles não iam voltar mais. Ok? Então, número 2. Um santuário de deuses na casa de Mica. A idolatria e o caráter antiético de Mica. Esse Mica foi atribulado, rapaz. Juízes 17, 1-4, né? Nós lemos. Apesar de um nome especial cujo significado é quem é como o Senhor nosso Deus, Mica não correspondia à importância do nome que tinha, porque não honrava a Deus em sua vida. Isso é que é triste, ter um nome que aponta para um Deus único e verdadeiro e não honrar esse Deus magnífico e verdadeiro que nós temos. Triste a história de Mica. Ele tinha uma família, embora o relato bíblico não cite a sua esposa. Sua mãe vivia com ele e era muito rico. E era muito rica a mãe dele. O povo que vivia na região montanhosa de Efraim tinha se corrompido por causa da idolatria. Havia em Israel, de modo geral, um abandono total aos mandamentos da lei de Moisés. Isso em Juízes 8, 27. Sempre, Juízes é um livro de altos e baixos, né? Você sabe disso. Então, quando Deus levantava um juiz, o povo se aproximava de Deus. Quando o juiz morria, então o povo se afastava de Deus. E Mica vivia numa situação dessa, em que o povo tinha se afastado de Deus. Havia em Israel, de modo geral, um abandono total aos mandamentos da lei de Moisés, Juízes 8, 27, em que o povo de Israel
aderiu a um sincretismo religioso que implicava uma apostasia total. Além do abandono da lei do Senhor, as famílias começaram a adotar esse sincretismo religioso dentro de suas próprias casas, admitindo ídolos caseiros para os quais fazia culto e adoravam com o objetivo de obter favores materiais. Os valores morais e éticos foram abandonados e Mica era fruto dessa corrupção moral. Por isso, não foi difícil para ele roubar a própria mãe. Então, a história de Mica começa contando o roubo que ele faz da mãe dele. Ele rouba uma quantidade de dinheiro, depois ele se arrepende e devolve, mas o objetivo era fazer e comprar ídolos. Mas a história vai dizer sobre isso. O triste nesse comentário aqui é que o povo todo abandonou a Deus e cada um tinha os seus ídolos dentro de casa. Não é muito difícil nós estarmos aí, eu que já fui para alguns lugares no interior do Brasil e tive a oportunidade de ver na casa de alguns cristãos imagens de santos. E são crentes, são pessoas que aceitaram Jesus, mas continuam com as imagens de santos dentro de casa. E é mais ou menos parecido com esse sincretismo aqui. Eles aceitaram a Jesus, mas ainda continuam fazendo petições a santo A, B, C ou D, acreditando que aqueles santos podem fazer alguma coisa, quando na verdade esse santo não pode fazer nada. Só quem pode fazer alguma coisa pela mim e pela sua vida é o Senhor Jesus Cristo. E ele diz na sua palavra: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então só tem um caminho. Só tem um caminho. Esse caminho é Jesus. Mas continuando aqui. A abominação de Mica. Juízes 17, 5. Mica havia construído em sua casa um santuário para pequenos deuses, ou seja, terafins. A Escritura diz: e tinha este homem Mica uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Mica havia roubado a própria mãe, sem que ela soubesse. Ele levou consigo 1.100 ciclos de prata, equivalente a 13 quilos de metal. Visto que a sua mãe não sabia que era o seu próprio filho quem a furtara, ela lançou maldição sobre o ladrão. Juízes 17, 2. Temendo sofrer a maldição da mãe, Mica foi à casa dela e confessou seu pecado, e a retribuiu com completamente todo o dinheiro. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe. Diz no verso 4 do capítulo 17 de Juízes. Sua mãe retirou a maldição e tomou parte do dinheiro e o deu ao ourives para que fizesse imagens de escultura para a casa de Mica. Então, a mãe também estava possuída do espírito do engano, de crer que esses ídolos teriam poder para fazer alguma coisa, né? E acaba dando para o filho mais ídolos, mais demônios para que ele pudesse cultuar e adorar. O espírito do engano vivia dentro daquela casa. Número 3. Mica tinha uma casa de deuses. Pelo contexto bíblico, a família de Mica era de judeus, mas desviada da fidelidade a Deus. Servia aos falsos deuses, representados por pequenos ídolos chamados terafins. Mica e seus familiares
afirmavam estar servindo também ao Deus de Israel. Olha que contradição, como eu falei, a gente encontra no interior, no Rio de Janeiro, eu não sei, eu ainda não percebi isso no Rio de Janeiro, mas no interior de Minas Gerais, São Paulo, no Nordeste, a gente encontra muita casa de crentes, e na casa de crentes a gente encontra muita imagem de santos. E as pessoas falam dessa forma, que também servem a Deus, mas têm os seus ídolos particulares, né? Então, não serve a Deus. Entretanto, naquele período histórico do tempo de Juízes, cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos. É o último versículo de Juízes, né? Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Tá? Todo mundo não tinha líder, não tinha direção, então cada um fazia o que queria. É diferente da minha casa e da sua casa, que existe um líder. Dentro da minha casa existe um líder, dentro da sua casa existe um líder. E é preciso que essa casa obedeça a direção desse líder, para que ela seja uma casa abençoada por Deus e que seja tirado todos os terafins, todos os ídolos de dentro dessa casa. Amém? Eu vou até pular aqui. Número 3. A idolatria dentro dos lares, que é verdadeiramente o que interessa no estudo dessa lição para nós descobrirmos, sabermos quais são os ídolos dentro da nossa casa, nós que somos crentes. O escritor deu exemplo aqui de Mica, que tinha os ídolos dentro da casa dele, mas agora, quais são? Eu não tenho essas imagenzinhas, mas o que pode ser ídolo dentro da minha casa que eu não sei, que eu estou sem descobrir, sem saber o que seja então esses ídolos. E aí a lição vai mostrar para nós aqui. A idolatria dentro dos lares. Em ambas as histórias citadas de Raquel e de Mica, a crença em ídolos domésticos indicava a forte influência pagã em lares israelitas. A partir desses dois casos bíblicos, somos convidados a refletir a respeito da idolatria hoje, os ídolos domésticos dos tempos atuais. O apóstolo João enfrentou em seu ministério um problema com ídolos caseiros, de famílias cristãs que tinham dificuldades em abandoná-los. Por isso, o apóstolo aconselhou: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Essa é a questão que eu estou falando, a questão que João teve. As pessoas aceitaram Jesus naquele tempo e aceitam Jesus hoje, mas continuam guardando o santo. É o Antônio, é a Aparecida, é a Maria, é o Lázaro, são vários, é o Jorge, é o José, e vai guardando esses santos e acreditando que existe alguma coisa positiva em guardar esses santos. E não existe, só existe coisa negativa. Por isso João afirma e diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Né? Em 1 João 5,21. Prosseguindo, ele diz, o comentarista: para uma pessoa não crente em Cristo, a vida cristã é irreal, já que o que se vive no mundo vive-se pelo que se vê e sente, e não pelo que a vida cristã exige. É complicado mesmo. Para o mundo, a vida cristã, a gente vive aquilo que não vê. É o que está em Hebreus, capítulo 11, falando da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Como é que eu vou estar firme numa coisa que eu não estou vendo? Né? É a prova daquilo que não se vê. Então, para o mundo é incompreensível essa definição, né? Mas é o real e é o palpável para nós que somos cristãos em Cristo de verdade. Ora, os ídolos são temporariamente a representação temporários. Ora, os ídolos são temporários e representam aquilo que é falso e vazio, porque são enganosos.
qualquer coisa pode se tornar um ídolo dentro de casa, como, por exemplo, um emprego. A pessoa vive tanto tempo desempregada e passa tanto tempo na prova, necessitando de entrar no contexto social do emprego, da carteira assinada e de uma vida social ativa. E quando consegue o emprego, esse emprego ela quer guardar de todo jeito. Esse emprego é tudo para ela, né? Então, às vezes, um ídolo pode ser o que? Um emprego, pode ser um carro, né? Olha só, já é um objeto, é um carro. A pessoa tem mais valor esse carro do que qualquer outra coisa, né? Ter dinheiro é mais importante do que ter Deus. E isso eu tenho comunicado sempre para os irmãos. Nós vivemos num tempo em que as pessoas têm deixado de buscar a Deus quando fica enfermo, porque elas podem pagar uma consulta, porque elas podem pagar o médico. Então fica doente, paga o médico, paga a consulta, compra o remédio, toma o remédio e pronto, resolveu o problema. Então Deus está sendo colocado de lado, enquanto que nós devemos em todo tempo crer que o nosso Senhor, a quem nós devemos amar, a quem nós devemos respeitar, a quem nós devemos honrar, é Deus. Porque Ele é que nos provê todas as nossas necessidades. O tempo que estava desempregado, o Senhor proveu. O tempo que eu andava a pé, o Senhor proveu a força, a condição. O tempo que eu não tinha dinheiro, o Senhor proveu. Então, nenhuma dessas coisas pode ser maior do que Deus na minha e na sua vida, meu irmão. E algumas pessoas têm colocado isso em primeiro lugar na frente de Deus, e isso tem se tornado um ídolo. E o dinheiro, um filho, um pai, uma mãe, quantos pais que idolatram os filhos, quantos filhos que idolatram os pais. E isso não pode acontecer, isso não pode ser real. Isso tem que acabar no nosso meio. O único que deve ser idolatrado, amado, reverenciado 24 horas na minha e na sua vida é o nosso Senhor Deus, Salvador, Jesus Cristo. Um estilo de vida também pode ser um Deus. Ora, como identificar idolatria dentro e fora de casa? Uma pergunta poderosa é essa. Como identificar idolatria dentro e fora de casa? Tudo aquilo que requer lealdade e honra acima de Deus se constitui idolatria. Então, se você é leal e honra alguma coisa no lugar de Deus, você está idolatrando e honrando aquilo que não é Deus. Então, você está fazendo uma idolatria. Você está sendo um idólatra daquilo que não é Deus. Paulo escreveu aos Coríntios: o ídolo nada é no mundo. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4. Por isso é um perigo endeusar pessoas, colocando-as na posição ou acima do próprio Deus. Então hoje nós temos aí os artistas gospels, né, que são idolatrados aí pelos crentes, né, pelos gospels, né, crentes gospels. São pastores, estrelas que são idolatrados pelo caminho do evangelho, que nós estamos seguindo esse evangelho dessa última igreja que nós estamos vivendo. Eu creio que é a última igreja, a igreja mais fraca que existe na face da terra. Nunca vi igreja mais fraca do que essa que nós estamos vivendo agora, que tem artistas gospel, né, que tem estrelas de pastores estrelas, né, que para se apresentar no ministério itinerante ao que vive, cobram cachês absurdos para dar uma palavra. Então, só Jesus Cristo, meu irmão, só Jesus Cristo. Isso é idolatria. E a idolatria, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Se esse pregador
ocupa o lugar de Deus na sua vida. Então, se esse artista gospel aí, esse cantor, essa cantora, esse grupo ocupa o lugar de Deus, então ele já está fora do alvo, que é Cristo. Número 2. Identificando os ídolos modernos dentro dos lares. A proliferação da cultura da mídia entrou em nossas casas e queimaram não, perdão, deixa eu voltar aqui. A proliferação da cultura da mídia entrou em nossas casas e, queiramos ou não, convivemos com ela no dia a dia. A mídia, por si mesma, é neutra, pois é o meio pelo qual serve a sociedade como canal de comunicação através do rádio, da televisão, da internet, dos smartphones, da rede de computadores e outros meios. Isso está sendo debatido aí no Congresso sobre as informações de fake news e informações maldosas, de violência, que são vinculadas pela mídia e que têm gerado esses ataques de violência que nós temos visto no Brasil e fora do Brasil também. Então está sendo debatido sobre isso. Alguém tem que ser responsável por isso. E, na verdade, esses canais, eles não têm culpa, porque as pessoas que usam os canais é que têm a culpabilidade pelas postagens que fazem, né? Então, se eu posto coisa boa, eu sou responsável por aquilo de bom que eu posto, que eu estou postando na rede. E se eu tenho colocado coisas ruins, eu sou responsável por essas coisas ruins. Eu tenho que ser responsável pelas coisas ruins também. Tenho que ser identificado e responsabilizado por essas coisas ruins. Ok? O que não podemos é fazer... Ela é um modo de comunicação que deve ser usado com sabedoria. Entretanto, não podemos ser manipulados por ela, que faz parte de um mundo tecnológico e intelectual no qual todos vivemos. Né? Então, como eu falei no início da lição, da mesma forma que eu faço essa leitura crítica do texto da Bíblia, entendeu? Eu faço a mesma leitura, a mesma leitura crítica, né, de uma cena de novela, da cena de um filme, de uma reportagem, de qualquer que seja a emissora que está transmitindo a mensagem. Eu faço a leitura do comunicador que está comunicando a notícia, para que eu não seja enganado e levado a concordar com aquilo que está sendo, que eu estou vendo, que está sendo transmitido para mim. Então, nós temos que estar neutros completamente dessa informação e temos que estar conscientes daquilo que nós estamos vendo, fazendo análise e já separando, já entendendo. Isso é manipulação de massa, porque não existe, na verdade, nenhuma emissora aberta, creio que fechada também não, né, que não seja manipuladora de massa. Então, nós temos grandes emissoras hoje no Brasil que são manipuladoras. Todas elas são manipuladoras de massa. Nenhuma delas presta no sentido de informar alguma coisa que vai direcionar, vai fazer com que a comunidade, a população entenda verdadeiramente o que está acontecendo. Todos estão tentando manipular, ou levando para um lado ou levando para outro lado. Entendeu? Então, essa informação de verdade não interessa para nós. Nós gostaríamos de ouvir uma emissora ministrar, né, uma informação verdadeira, real, mas infelizmente só temos visto
informações falsas, tanto tendendo para um lado quanto tendendo para outro lado. Então, a conclusão que eu chego é que nenhuma dessas emissoras serve para nos dar orientação e informação. Nenhuma delas está informando a verdade. Essa é a verdade. Nenhuma dessas emissoras informa a verdade. Elas informam o que elas querem informar, tentando manipular a população para aquilo que elas desejam que a população entenda e que a população siga. É aquele velho disco do Pink Floyd Wall, as crianças marchando para um moedor. Então, a mídia quer nos levar, quer nos conduzir para o abate frio e sangrento. Mas nós somos seres pensantes. Eu penso, você pensa, meu irmão, tendo estudado ou não tendo estudado, sendo um doutor da lei ou sendo um neófito, você é um ser pensante. Eu sou um ser pensante. E como ser pensante, nós temos que pensar todas as informações que nós temos recebido e avaliar essas informações dentro do nosso espírito e confirmar com o Espírito Santo que habita em nós se isso é verdade, se isso é bom, se isso não é bom. E o Espírito Santo nos dará um entendimento, que a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então o Espírito de Deus vai testificar aquilo que é e o que não é, que faz bem e o que não faz bem para mim e para a sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Número 3. Precisamos reagir contra os inimigos da família. Jesus disse em seu sermão da montanha: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como que se há de salgar? Entendeu? Então é isso que eu estou falando para o irmão. Nós temos que ter essa salinidade na nossa vida, na nossa fala, na nossa pregação. Né? O texto da palavra de Deus diz se sim ou não. É ou não é. E não é uma questão de nós estarmos abraçando politicamente aqueles que nos fazem bem. Não, irmãos. A maior luta hoje é exatamente essa. Ou você vai para um lado em que é abraçado por causa da política e por causa das vantagens que você pode dar e que vão exigir de você, ou você vai para um outro extremo, entendeu? Em que ninguém quer aquilo que você tem para dar. E aquilo que eles têm para dar fica aquém daquilo que você é, daquilo que você adquiriu no tempo da sua história com Cristo, com Deus, na sua vida diária. Então, é um texto tremendo isso aqui, muito profundo. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, como que se há de salgar? Mateus 5,13. A igreja é o sal da terra. E por isso é a única instituição da sociedade capaz de evitar a corrupção dos nossos valores morais e espirituais. A igreja é o único caminho capaz de evitar a corrupção dos nossos valores morais e espirituais. Mas isso já está minado, irmão. Isso já está minado. Né? Hoje nós temos a igreja nós temos hoje a igreja dividida. A igreja hoje está dividida entre aqueles que apoiam o erro e aqueles que não apoiam o erro. Mas não temos mais a igreja que apoia
o valor moral e espiritual que é Cristo, o nosso Senhor. Hoje nós estamos divididos, né? Existe um sem números de homens e mulheres ditos evangélicos que se venderam dentro da política e não fazem nada em prol nem da igreja, porque não podem fazer, e nem da sociedade brasileira. Fazem nada, estão ali comprados pelo partido ao qual eles fazem parte e vendido pelas organizações em que eles estão envolvidos. Meu Deus, é uma coisa tão feia, tão suja, tão sórdida, que não dá para você crer que verdadeiramente esses ditos políticos evangélicos são homens e mulheres de Deus. Está difícil de dizer isso, né? Talvez eu esteja sendo radical demais na minha fala em dizer isso, mas eu acredito difícil demais. Existe no Brasil vários partidos que esses partidos deveriam fiscalizar o governo de um modo geral, independente de que partido estivesse governando, mas deveria fiscalizar para que esse governo fizesse alguma coisa de bom para o povo brasileiro. Mas esses partidos eles só pleiteiam em causa própria. Então, se estão pleiteando em causa própria, e esses ditos evangélicos estão ali envolvidos em pleitear somente por causa própria, eu não posso dizer que esses sujeitos sejam evangélicos. Eles são falsos crentes, falsos evangélicos, que com certeza terão no seu julgamento o seu prêmio por sua omissão naquilo que se diz igreja, se diz aqui valores morais e espirituais, né, que se perdeu nesse tempo a igreja. Eu ouço tanto os pregadores de Lutero para cá, sempre no YouTube, ouvindo pregadores desde de 1500, 1600, mensagens de homens tremendos, e eu vejo que eles também sofriam com essa mesma coisa. Então, o mal do homem, é o mal do século, é o mal que está, o ar maligno que está sobre a terra. Infelizmente, nós somos dominados por esse mal. Que o Senhor Jesus Cristo nos ajude a vencer essa casta maligna que tem dominado a terra, que tem dominado o Brasil, e que nós possamos, porque eu creio que existe um remanescente, né? Nem toda igreja está gelada, está fria, está morna, está entregue nas mãos de inimigos, mas existe sim, eu creio que existe um povo, um remanescente, que está orando, que está buscando a Deus, que não quer se contaminar com esse mundo, não quer se contaminar com as coisas desse mundo, e que vai ser vitorioso a qualquer momento, porque eu sei que Jesus está voltando para levar a sua igreja. E a conclusão, meus amados irmãos, a conclusão diz assim: precisamos investir na família, criando barreiras espirituais e morais no seio dos lares para salvar nossos filhos e prepará-los para uma vida cristã sadia, que glorifique a Deus. Por isso, os ídolos da atualidade precisam ser retirados do nosso meio para que não venham roubar o lugar de Deus em nossas vidas. Então hoje as famílias estão tendo uma dificuldade muito grande. Terminamos aqui a nossa lição do próximo domingo, mas só quero fechar dizendo que as famílias hoje têm muita dificuldade com os seus filhos, porque são mães criando filhos sozinhos, sem pais. Esses filhos vivem na rua o tempo todo, aprendendo o vocabulário do palavrão, o vocabulário da maldade, da impureza,
e vivendo e vendo a maldade que está acontecendo na rua todo o tempo, a malícia das ruas o tempo todo. Então eu vejo crianças que têm idade de crianças, mas já têm a mente amadurecida para o mal. Eu vejo dentro de casa crianças que estão presas, dominadas pela internet, é o celular, o computador, o dia todo, em jogos, em sites, em informações desassociada da verdade da palavra de Deus. E vivem ali o tempo todo. É caso de doença essas crianças viverem o tempo todo no meio da rede social. Então hoje nós temos verdadeiramente uma batalha muito grande para salvar as famílias, salvar esses jovens, salvar esses adolescentes, salvar essas crianças da mão do diabo, que está levando essas crianças todas, esses jovens, adolescentes, todos para o inferno, através das drogas, através do crime, através de um sem número de coisas que têm acontecido, não só no Brasil, no Rio de Janeiro, mas no mundo todo. Então que nós possamos orar, meus irmãos, orar pela nossa família, orar pelos nossos filhos, orar pelos nossos netos, porque ainda há esperança, Jesus ainda não veio, então ainda há cura para minha família, ainda há cura para minha casa, ainda há cura para a sua família, ainda há cura para a sua casa, para todos os seus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e que você possa, meu amado irmão, estar compartilhando essa aula da Escola Dominical. Lembrando que essa lição é exclusiva da CPAD, existem outras revistas de outras denominações que são especiais, são maravilhosas também, todas objetivando dar um conhecimento sistemático aos seus membros para valorizar o Deus que você serve. Então não se afaste da escola dominical, não se afaste do ensino da palavra de Deus e faça sempre um questionamento crítico sobre tudo aquilo que você ouve, sobre tudo aquilo que você lê em todos os lugares. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até o próximo.